Aleluia, bom dia, shalom. Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te engrandecer nesta manhã, dar a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a majestade. Estamos aqui nesse trabalho, ó Pai, e temos esta incumbência de ter o entendimento exatamente daquilo que está ocorrendo em nossas vidas, na vida daqueles que estão nos acompanhando, daqueles na vida que estão, ó Pai amado, juntamente conosco, buscando ao Senhor, Pai. Temos aqui um objetivo de estarmos sendo cada vez mais limpos, sarados, curados, libertos, transformados. E nós sabemos que dá trabalho, que é chato muitas vezes, parece interminável, mas o fato é que se nós temos essas coisas, o importante é estarmos nos expondo ao Senhor, para que verdadeiramente as coisas saiam das nossas vidas. Pai, eu quero apresentar a Ti as vidas que estão resistindo a isso, sem ter uma confirmação da parte do Senhor. De repente, ó Pai amado, realmente esses ensinos ou essa linha de raciocínio não é mesmo para essa vida, e não é isso que o Senhor tem para trabalhar com ela. Então, que o Senhor a encaminhe para o lugar certo, para o lugar onde o alimento seja compatível com o que o Senhor está fazendo. Mas se essa resistência ela é da própria pessoa ou de demônios ou do adversário, colocando na cabeça dessas pessoas ou dessa pessoa, pelo menos uma, há uma certeza no meu espírito que há ou assistindo ou ouvindo pessoa que está realmente constantemente rebatendo, resistindo, sendo contra o que está sendo falado. Então, em nome de Jesus, Pai, traga um esclarecimento para que não perca tempo, para que não fique no lugar errado, se alimentando de comida, de uma comida errada que só vai fazer mal, porque traz julgamentos, apontamentos, medidas, condena, murmura, em nome de Jesus. Agora, se isso tudo é para essa pessoa e ela está enganada de alguma forma ou está sendo aí um instrumento, o diabo está usando a vida dela para resistir, porque será um lugar de libertação, se ela está resistindo àquilo que realmente tirará a vida dela de ambientes de morte, de destruição, então que ela seja esclarecida também. Quero abençoar esta vida para que ela não fique desta forma, para que ela busque ao Senhor, para que ela entenda o que ela precisa fazer, que ela saiba que ela é responsável pela vida dela, que ela estará num lugar de maior risco ainda, estando se expondo, saindo de ignorâncias e resistindo, Pai. Não é uma ameaça, mas é um alerta, um ensino que verdadeiramente a pessoa deve se posicionar e ter uma decisão muito firme. Não é para mim, e parar de seguir, parar de assistir e fazer aquilo que o Senhor tem colocado, então, no coração dessa pessoa. Assim nós te damos honra e glória nesse dia, e para aqueles que estão se alimentando, comendo, crendo, que nós sejamos, ó Pai, limpos. Pai, eu preciso dessa limpeza, minha casa, minha esposa, meu filho, a Letícia, nossas vidas, nós necessitamos e abençoamos aqueles também que estão com esse entendimento, com essa necessidade. Sim. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, que tenhamos um dia que exalte e glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, irmãos. Já desde do eu já falei bom dia, shalom, né? Mas bom dia, shalom para todo mundo. Shalom, bom dia. O pastor agora já tá, ó, já arrumou tudo, hein? Não vou não. Não arrumou nada. Ela tá parecendo o Michael Jackson quando fez aquele negócio pra ficar mais claro, né? Gente, tá parecendo boneca de Ah, faz de cera. conta que ela passou um creme bonito aí. Vambora, vambora. Sangue de porco. Você tá linda, maravilhosa. Obrigada, amor. Vambora, vambora. Ai, meu Então, Deus do céu. desde o primeiro dia da segunda-feira, eu tenho percebido, assim, essa resistência, essa resistência. E eu creio assim que ela é realmente algo para você chegar na presença do Senhor, porque nós estamos aqui e nós cremos que de repente isso realmente não é para você. De repente você não tem nada a ver com isso aqui, só porque você está no grupo, só porque você faz parte às vezes do ministério, ou porque você nos acompanha um pouco mais de longe, você está aqui e isso acaba te machucando, te ferindo, te levando para lugares
de murmuração, de incredulidade, de questionamentos desnecessários. Então, eu quero te aconselhar e te convidar realmente a buscar ao Senhor. E se o Senhor colocar realmente firme dentro de você e falar, isso não é para você, você não precisa disso, eu quero trabalhar com você em outra área, então se afasta, para de assistir, volta no próximo tema. Isso vai ser melhor para a tua vida, vai ser mais saudável para a tua vida. Amém? Então, você, se tem alguém nessa condição, quiser nos procurar depois, quiser conversar, tirar dúvida, quiser oração, a gente está disponível também. Mas se você quiser fazer isso aí sozinho, você e Deus, faça e tome uma decisão bem firme. Se ficar, fique bem resolvido por dentro para você poder estar recebendo isso numa terra saudável, em nome de Jesus. Amém? Pastora Fátima na área aí. Amém. Vamos que Shalom, vamos. shalom. Então, amados, vamos fazer uma recapitulação daquilo que já conversamos ontem. Então, o que é uma alma, né? O que é uma... nós estamos falando a respeito da iniquidade de outros dentro de nós. Aí, nesse caso, através da relação sexual. Aí nós colocamos aqui um pouquinho a respeito da relação sexual, quais são os princípios que são usados para poder o adversário se colocar na nossa vida, né? Porque ele trabalha debaixo de legalidade. Se não houver legalidade, ele não pode estar agindo, porque o reino espiritual é um reino legal. Amém? Ou seja, ele caminha debaixo de leis, princípios, mandamentos. Então, o que vai acontecer na relação sexual? A pessoa se torna uma com a outra. Temos duas pessoas, relacionou sexualmente, se transformou numa só pessoa. É um pecado no corpo, por quê? Porque tem uma pessoa que é trazida para dentro de nós. Então, se está fora do contexto de casamento, haverá pecado, mas ainda alguém veio morar dentro de nós. Depois, nós falamos a respeito dos ambientes de relacionamento, que eles vão contar naquilo que precisaremos tratar. Então, se foi fornicação, nós temos já a pecaminosidade em aberto. Agora, se é ambiente de casamento, temos que observar que tipo de relacionamento nós temos dentro do ambiente de casamento. Aí depois, nós temos o ambiente genético, que a pessoa carrega, ela por si só, e depois temos as maldições hereditárias que essa pessoa também carrega. E tudo isso, infelizmente, de alguma maneira, é transferido. E entenda-se a pessoa e a parte da maldição hereditária, entenda-se que ela vai trazer todo o ambiente que ela carregou de acordo com aquilo que ela praticou. Então, se é um abusador, ele vai trazer toda aquela ambiência que ele foi colhendo em cada relação sexual que ele teve. Então, o ambiente de pânico que ele produziu na pessoa com a qual ele estava se relacionando vem também junto para a próxima relação sexual. Então, tudo isso precisa ser levado em conta, amém? Claro que estamos falando aqui de algo extremo de um abusador, mas nós pegamos esse bem, bem forte para você entender que a ambiência do qual o ato sexual é cometido também é transferida no ato sexual. Então, para não termos aquela visão mais ingênua, não, foi um abusador, então vamos desligá-la normalmente, só que às vezes não vai acontecer dessa maneira, porque temos outras coisas um pouquinho mais profundas para nós desligarmos também, certo? E isso serve para todo tipo de pecaminosidade, tá? Aí depois, nós estamos falando aqui que é uma alma que se forma dentro de nós. Então, quero trazer mais uma manifestação, assim, para que entendamos o que é uma alma. Para você ter um entendimento mais claro do que estamos falando. Então, veja bem, o que é uma alma? Uma alma é a personalidade da pessoa. A alma é a personalidade da pessoa. Ela é uma identidade particular daquela pessoa. Ela é a sua psique. Então, ela tem um conjunto de atributos. Assim como o corpo tem atributos, a alma tem atributos, o espírito tem atributos. E os atributos da alma, as funções da alma, a formação da alma é o quê? Ela faz assim, amados, eu coloquei aqui assim, ó. A alma, ela pensa, ela raciocina, ela imagina, ela guarda memórias. Então, aí entra a parte da mente. Então, aí depois eu deveria ter colocado consciente, subconsciente, certo? Aí depois eu não coloquei, mas devia ter colocado. Depois acrescente aí, por favor. Ela sente e ela tem emoções. Ela tem vontades e desejos. E ela tem poder de decisão.
Isso é uma alma. Se o Senhor está falando para nós que uma pessoa vem morar dentro de nós, toda essa bagagem de alma vem junto. Então, se uma pessoa entrou dentro de mim, tem mais alguém pensando, raciocinando, imaginando, com memórias guardadas, com consciência, subconsciência e inconsciência, certo? Então, ela também vai sentir e ela vai ter emoções. Ela tem vontades e desejos e ela tem poder de decisão. Então, para nós termos esse entendimento do que nós estamos falando, para não ficar no campo da imaginação, mas do que eles estão falando. Nós estamos falando que aquele ser com o qual você se uniu, ele também vai ter direito de comando. Ah, então, pastora, mas eu sou casado com meu marido. E agora? E agora você vai pedir para Deus só ficar do seu esposo ou da sua esposa dentro de você aquilo que é santo, aquilo que é do Senhor, aquilo que é nova criação, o novo homem. Você vai falar para Deus, Deus, eu não quero que habite dentro de mim para comandar dentro de mim aquilo que é a iniquidade, aquilo que é transgressão, aquilo que é pecado. Não quero as ambiências espirituais ao qual essa pessoa foi envolvida. Às vezes temos irmãs aqui que estão casadas com homens mundanos, que os homens ainda não se converteram. Ela se converteu e estava casada, ela se converteu, mas o marido ainda não. Às vezes até se converteu, mas continua com algumas práticas. E agora? Para-se o relacionamento sexual, nós nos impedimos, eu impeço agora dele estar comigo? Não, eu vou tomar uma posição de guerra e vou falar, o que está em mim, passa para ele. Eu sou santa, e eu vou santificar o meu esposo. Para isso, ela vai precisar gastar um tempo com ela mesma, se desligando das suas próprias impurezas e das raízes de amargura que esse homem colocou na vida dela, certo? Mas ela vai, dentro do relacionamento sexual, ela vai falar com Deus para que ela esteja blindada e guardada daquela contaminação que aquele marido poderia lhe oferecer, porque afinal ela está debaixo de uma instituição chamada casamento, que Deus falou, não separe, porque acabou, vocês decidiram e ficou ajuntado. A instituição, talvez você fale, mas não foi Deus que ajuntou. Nós precisamos entender o seguinte, quando fazemos uma aliança, Deus ratifica a aliança. Se nós pegarmos a tribo lá de o povo de Gibeá, os gibeonitas. Quando nós pegarmos essa tribo, eles fizeram uma aliança de engano com Josué. Mas veja bem, um dos maiores sinais que a Bíblia mostra para nós é Josué dando ordem ao sol e dando ordem à lua, e eles pararam. E Deus ouviu a voz de comando de Josué. Por quê? Porque eles estavam defendendo os gibeonitas, que fizeram uma aliança debaixo de engano. Então, não confunda. A aliança, Deus toma por legítima. Então, nós precisamos ter um pouco de entendimento na parte do casamento. Então eu vou deixar meu esposo com esse monte de contaminação. O melhor que eu tenho que fazer é deixar, porque assim dá certo. Não, você vai ter que usar os poderes de Deus para poder ajudar o seu esposo a sair desse lugar. Pastora, eu não tenho essa estrutura. Busque-a, o Senhor te dará. E eu não estou falando isso por causa da minha vida, do meu testemunho. Eu estou falando isso porque assim a palavra de Deus diz. Se isso não for, às vezes você vai resistir a isso, você não vai querer uma restauração do seu casamento, aí você vai orar ao Senhor e ver que tipo de saída que Ele vai te dar. Amém? Porque Ele é poderoso. Às vezes seu esposo te traiu, às vezes está debaixo de infidelidade, aí Deus vai te dar um escape. Mas busque a Deus, não tome decisões precipitadas para sair de uma instituição que de alguma maneira você entrou. Amém? Dentro dessa lista que a pastora fez, a gente vai terminar lá no a pessoa vai ter poder de decisão. E esse é o nosso grande problema. Por quê? Porque, na verdade, você e eu, nós estaremos impedidos, muitas vezes, de tomar uma decisão, porque tem outra pessoa que está decidindo, e essa pessoa, por incrível que pareça, ela pode ser mais forte do que você. Você pode estar tão sobreposto por essa pessoa, que acaba a decisão dela é a que prevalece. Então, nós temos que fazer esse caminho todo aí, tirar esse tipo de manifestação de vínculos que foram sendo formados, com o objetivo de, lá no final, remover o poder de decisão. Porque às vezes a gente está batendo só no poder da decisão. Não, eu não quero ser assim, Senhor me muda, Senhor me transforma, eu não quero mais pensar desse jeito, eu não quero mais fazer isso, mas não é nem você que está pensando, não é nem você que está fazendo, e eu estamos fazendo a oração errada. Estamos apresentando ao Senhor como se fosse uma debilidade nossa, como se fosse
um desvio do nosso caráter, como se fosse a nossa personalidade em ação. E nós estamos trabalhando para que o Senhor mude a nossa vida, para que o Senhor restaure a nossa vida. E estamos confessando isso como nosso pecado, mas é um pecado de outrem, que Sim, está dentro de nós. Então, aí nós estamos sobreposto por isso e estamos trabalhando e batendo no negócio errado, e nunca vai ter um efeito. Por isso a gente olha e fala assim, nossa, faz 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos que eu luto com isso, ou a minha vida inteira lutando com isso, e eu não rompo isso, nunca acaba, nunca vem uma saída, porque nós estamos dentro de um ambiente de engano. E tomarmos muito cuidado para não ficarmos feridos com Deus, porque o que acontece dentro disso, numa caminhada cristã longa, 20 anos, 30 anos, 40 anos, a gente pode olhar e falar assim, poxa, mas agora que Deus foi me falar isso? Eu sofri 30 anos para agora Deus me trazer esse entendimento? Por que ele não falou comigo há 25 anos atrás? Por que ele não falou comigo há 28 anos atrás? Por que ele não falou comigo assim que eu me converti? Mas imagina se Deus falasse tudo com você assim que você se converteu. Se Deus falasse comigo tudo assim que eu me converti, ou nos primeiros anos da minha conversão, irmãos, nós não temos estrutura para isso. sim, Nós não temos a mínima estrutura para ouvir, para receber e para ser limpo e restaurado de toda a porcaria e bagagem que nós carregamos. sim, Então não adianta a gente ficar reclamando que Deus, se está chegando agora, glorifica o Senhor porque está chegando agora sim, e se limpe agora. Então temos que entender que nós estamos sendo aí manipulados por essa sobreposição e essa pessoa, ou a regência dessa pessoa, ou a frequência dessa pessoa está tomando decisão por nós. sim, Então nós estamos impedidos disso. Porque quantas e quantas vezes que eu percebi na minha vida que eu ia, mas um negócio daqui a pouco eu fazia, ou eu tomava uma atitude, uma decisão, falava alguma coisa, mas eu percebia. Eu tive um problema seríssimo uma vez, dos vários problemas que eu tive, mas o mais sério da minha vida uma vez, e eu peguei, eu fui, fiquei, porque era uma situação assim que ia arrebentar com tudo mesmo. E eu falei para as pessoas, eu falei assim, eu não consigo fazer isso. Quando eu vejo, já fiz, não sou eu que estou fazendo. Eu estou lúcido, eu estou vendo, eu estou acordado, eu não estou louco, não estou endemoniado, mas eu simplesmente não fiz. O que eu não queria falar, eu falei, o que eu queria falar, eu não falei. Então, por quê? Porque justamente eu estava num ambiente de sobreposição. Eu estava num ambiente onde tinha alguém mais forte do que eu, tomando aquela tomada, fazendo aquela tomada de decisão. E às vezes, essa sobreposição, ela é mais fraca que você. Mas você tem que ter uma guerra absurda todas as vezes para decidir naquela área. Você não está livre para aquilo. E é uma guerra, e aí a gente faz uma outra oração ou uma outra guerra num campo errado também. sim, Começamos a repreender demônio, começamos a repreender um monte de coisa, brigamos com mulher, com esposo, com um monte, com liderança, e é algo que está dentro de você. Você está brigando com algo que você que anda, que deita, levanta, acorda, está dentro, está junto com você. E você nem sabe, eu nem sei com quem que eu estou lutando de verdade. E estamos expulsando o demônio e nada vai acontecer, porque não é um demônio, não é uma manifestação de Satanás, não é uma seta incendiária, não é um dardo inflamado do maligno, não é uma contaminação no sentido de algo que ele colocou ali, mas é algo que você já angariou, pode ter sido na sua concepção, uma sobreposição de personalidade lá da sua bisavó, do seu avô, da sua avó, da sua mãe, do seu pai. E aquilo está lá em você. Fala, pastor, mas misericórdia, o que que eu tenho a ver com isso? Tem a ver que nós temos uma raiz. E a árvore, ela respeita os comandos daquela raiz. A árvore, ela vai nascer de acordo com os comandos daquela raiz, ela vai dar as folhas de acordo com o comando daquela raiz e ela vai frutificar de acordo com o comando daquela raiz. Então não adianta a gente querer inventar, falar assim, eu não estou afim mais que as coisas aí da família Monteiro e Mavale se manifestem na minha vida. Eu não quero mais saber de Nelson e de Georgette na minha vida. Não vai adiantar nada, porque eu não vou conseguir arrancar essa raiz. Essas manifestações, elas estarão na minha vida, porque eu tenho uma linhagem. E essa linhagem é o que vai trabalhar na minha vida. Agora, o que eu tenho de vantagem, o que nós temos de vantagem sobre muita gente, é que nós temos condições de aplicar uma nova linhagem. aleluia, Nós temos condições de pegar a linhagem agora do próprio Cristo, que se tornou disponível para nós, que agora nós somos cordeiros em Cristo, somos filhos de Deus,
e nós podemos aplicar agora sobre essa linhagem corrompida, pervertida, que nos destrói, agora nós aplicamos e começamos a então ser regidos e guiados por uma nova raiz. Aí vamos começar a frutificar diferente. Porque às vezes nós nos espantamos. Nossa, eu nunca imaginei que eu fosse gerar isso. Por que você nunca imaginou e eu nunca imaginei que eu fosse gerar isso? Porque a raiz que estava lá, ela não tinha a mínima condição de dar esse tipo de fruto. Mas quando a raiz é trocada, quando nós detectamos isso, arrancamos essa raiz de iniquidade, de impiedade, dessas ligaduras de impiedade, dessas heranças malditas que nós herdamos, daquilo que nós plantamos aqui na nossa própria caminhada, quando nós arrancamos essa raiz e começamos então a ser alimentados pela nova raiz, pelo próprio Cristo, vai frutificar a partir dele. Sim. E aí há um espanto, porque nós ficamos tantos anos dentro de uma prisão, dentro de um quadro, de um ambiente onde não tinha saída, onde você ficava às vezes até olhando, fala assim, agora acho que vai nascer um fruto diferente. E quando você via, era a mesma coisa. Minha avó tinha um pé de manga na casa dela, que era um pé de manga esses enxertado, comprado aí, que o pessoal vende. E logo que começou, que plantou, passou pouco tempo, começou a dar fruto. Só que o fruto, quando nascia até um tamanho, ele era lindo. Mas a fruta ficava sempre podre. Ela tinha uma doença que não conseguiu curar. Por atrás, meu tio foi, tentou pôr lá os negócios, não conseguiu, porque a raiz estava e foi uma raiz que não conseguiu ser atingida, mas ela frutificava todo ano. E o fruto era bonito. Você olhava, a manga estava perfeita, mas você cortava, ela era cheia de pinta preta, ela estava estragada, ela estava podre, ela tinha marcas da genética dela, que a raiz dela estava corrompida e não conseguiu ser atingida. Agora, se tivesse um remédio, uma cura para aquela mangueira, para ter colocado e ter mudado a raiz dela, aí o próximo ano ela viria com uma fruta saudável. Mas não acharam esse remédio. Mas nós temos esse remédio. Aleluia. Nós temos Jesus Cristo como nosso remédio. Então, dentro desse ambiente, se você frutifica, mas quando você olha e fala assim, puxa, eu achei que estava bom, mas está tudo manchado de novo, não dá para comer, não dá para agradar o meu Deus, não dá para servir nada. E você fica decepcionado dentro disso, porque há uma expectativa dentro de nós. Nós temos uma guerra interna, você quer frutificar direito, aí você olha aquele monte de fruto e fala, não, esse ano vai ser bom. Esse ano vai crescer, vai amadurecer, vai estar no ponto, eu vou poder comer, eu vou poder servir, vai ser um negócio legal. Aí você corta a primeira manga, você não acredita, aquele monte de marca. Meu Deus. Mas aí vai ter que aplicar Jesus Cristo nisso aí, para arrancar toda essa contaminação, para você tomar essa decisão sozinha, sozinho, e a tua raiz poder trazer um fruto limpo, saudável, com os nutrientes do céu mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, que boa essa palavra está aí nos esclarecendo. E aí, por solução, a irmã Thalita colocou só o sangue de Jesus para mudar a nossa genética. É exatamente isso. Nós precisamos entender e aplicar isso. O sangue de Jesus, ele tem esse poder, ele tem essa incumbência, só que nós precisamos aplicar. Aí ele vai ser um veneno para essa alma dupla que veio morar dentro de nós, para essa alma que tem essa força de comando ou tem essa força de resistência, como o pastor Alexandre falou. Em uma situação, ele falou que tem poder de comando, você não consegue decidir bem, sempre alguém decide por você, aquela pessoa que está dentro de você decide por você. Ou ela te resiste, você decide, mas precisa ser uma guerra para você poder aplicar isso. E, logicamente, isso traz cansaço, exaustão, traz tristeza, angústia, porque você fala, mas eu não penso assim. Mas é porque tem alguém dentro de você resistindo ao comando do próprio Deus. Amém? Isso é sério, mas glória a Deus que temos solução. A palavra de Deus também diz que o Senhor pode colocar o machado à raiz das árvores, não é? Então, ele pode cortar isso, desde que a gente acione o machado. Nós precisamos... Estou falando paulatinamente isso por conta de andarmos debaixo também de um ambiente de passividade. Ah, não, tá bom assim, vamos empurrando com a barriga e não abrimos o pote de remédio para tomar. Então, o sangue de Jesus é o nosso pote de remédio. Então, fomos diagnosticados. Aqui o que está acontecendo são diagnósticos. São coisas que estão sendo olhadas e levantadas pelo próprio Espírito Santo de Deus para a gente não ficar mais dando soco no ar. Paulo fala isso, eu esmurro o meu próprio corpo.
Eu não estou dando soco no ar, eu tenho um objetivo. Então, aqui estão chegando os diagnósticos agora. Perdão, você vai ter que guerrear de acordo com o diagnóstico. Então, estamos olhando, olha, tem alguém dentro de você que está decidindo por você, que está resistindo àquilo que é de Deus. Sim, boa essa palavra, uma tomografia celestial. Então, você está sendo esquadrinhado, não é? O senhor falou, eu sondo o cardio, o coração e o nefros, que é os rins. O senhor está falando, eu estou sondando, agora eu estou fazendo subir. Me aplique. Amém? É isso que Deus está falando. Agora vamos falar um pouquinho. O que é sobreposição? A sobreposição, vou ler aqui a definição lá da internet. A sobreposição é um conceito amplamente utilizado em diversas áreas, como a física, a matemática, computação, engenharia. E olha o que ele fala. Trata-se de um fenômeno no qual duas ou mais coisas se sobrepõem, ou seja, ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, para isso, precisa ter uma compressão muito forte para grudar essas coisas, para uma entrar assim muito dentro da outra. Esse termo também pode ser utilizado para descrever a ação de colocar uma coisa sobre a outra, criando uma camada adicional. Então, às vezes, dentro da sua vida, tem muitas camadas de muitas pessoas que deitaram sobre a sua alma e estão oprimindo você. Eles estão tomando decisões por você, estão resistindo você no seu homem interior, naquilo que Cristo te deu por nova natureza. Então, nós vamos precisar tomar posição para arrancar essas camadas adicionais que vieram por conta da nossa própria vida, ou escolhermos, ou sermos abusados, ou estarmos em ambientes que não eram para nós estarmos. Um outro significado que essa também é muito interessante dentro da linguagem do nosso apóstolo, que ele fala muito de frequências. Olha o que a física diz. A sobreposição tem um significado importante em diferentes contextos. Na física, por exemplo, é um conceito fundamental para entender a natureza das ondas eletromagnéticas, ou seja, das frequências. De acordo com a teoria das ondas, quando duas ondas se encontram, elas podem se somar ou se anular, dependendo da fase em que se encontram. Este fenômeno é conhecido como interferência e é um exemplo de sobreposição. Ou seja, tem alguém aí dando interferência no seu som diante do Senhor. Existe uma outra onda sobre a sua onda. A onda entrou na sua onda e está contaminando esse lugar espiritual no qual você quer se manifestar em Deus, seja para a adoração, seja para o relacionamento entre seres humanos, relacionamento para com Deus. É essa interferência que Deus está querendo trazer para nós, porque nós temos um som maior, que é o poder da espada do Espírito Santo, nas mãos do próprio Espírito, é o Cristo vivo nas mãos do Espírito Santo, entrando nas nossas vidas para cortar e fazer separação entre alma e espírito, juntas e medulas, e trazer discernido diante de nós, diante aos olhos daquele que haveremos de prestar contas, ele vai trazer discernido a nossa motivação, a nossa intenção, e tudo vai ficar revelado. E aí nós podemos falar para Deus, Deus, essa pessoa eu não quero dentro de mim, porque a iniquidade dela está me corrompendo. Amém? Quando a pastora fala aí que essa onda ela pode potencializar ou anular, ou seja, as duas ondas se encontrarem, dependendo do jeito ali, elas se tornam como se elas não existissem. Meu Deus. Então, essa sobreposição que nós podemos estar sofrendo, ela pode nos levar a um ambiente de inexistência. Ela pode nos levar no lugar nulo. Você simplesmente não existe ali. E é um perigo muito grande esse tipo de sobreposição, porque as outras chamam a atenção. As outras elas fazem um barulho maior, elas têm uma evidência. Você está vendo, você está sentindo. Agora essa não, essa ela está camuflada. Estamos sobrepostos, mas estamos simplesmente anulados em alguma coisa. Não temos nenhum tipo de movimentação. Nos tornamos nulos. Então, assim, dá uma checada nisso, porque me chamou a atenção agora, porque a gente pode estar num lugar onde a gente fala assim, não, tá tudo bem aqui, mas você não está conseguindo manifestar aquilo que você tem de potência, porque aquilo que sobrepôs a tua vida conseguiu trazer um estado de cancelamento de qualquer manifestação, simplesmente. Mas ninguém está vendo, nem você está percebendo,
mas você está sendo roubado e roubado do mesmo jeito, Sim. porque você não consegue dar voz ou dar comando ou existir naquela área. Nos tornamos inexistentes nesse, Contexto. nesse contexto da nossa vida. Então, terminou? Então, amados, lembre-se da indiferença. Dá uma sondada na indiferença. Porque às vezes você fala, tanto faz. Dá uma sondada nisso. O tanto faz, a indiferença, que eu creio que se caracteriza exatamente nisso que o pastor Alexandre está falando. Agora vamos lá. Faça um mapeamento. O que foi trazido, A indiferença, ela é... Você começa a se manifestar na indiferença a partir do cansaço. Quando você cansa de algo, né, uma pelo menos das vertentes fortes da manifestação da indiferença é quando você cansa. Você faz, fala, se entrega, tá? E nada resolve, nada muda. Você fala, cara, tanto faz. Vou deixar para lá isso aqui. Vou abandonar esse negócio. Então, provavelmente, a manifestação de indiferença que está na minha vida e na tua vida é por um cansaço, uma exaustão. Então você já não tem mais expectativa nenhuma de mudança. Fala, cara, isso aqui não vai adiantar. Quer saber de uma coisa? Deixa para lá. Isso aqui vai morrer assim mesmo. Eu vou morrer dessa maneira ou vai ficar desse jeito, eu vou ter que conviver com isso. É aquilo que nós falamos há um tempo atrás de nós vamos nos acostumando com as dores. Nós vamos nos acostumando com as coisas. As pessoas vão, o homem ele vai se adaptando naquele ambiente. Tem coisa. Esses dias eu vi um rapaz tocando uma guitarra com os pés e é algo fantástico. É algo vergonhoso para mim que eu não consigo tocar um violão para fazer um louvor na igreja com as duas mãos. E o rapaz toca uma guitarra com os pés sem os dois braços. É fantástico, ele se adaptou naquilo, mas ele não tem outra opção. Não é porque ele ficou indiferente, é porque ele foi lutar com aquilo que Deus deixou com ele ainda. E falou, cara, eu vou fazer a partir disso aqui. Isso é uma bênção. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de algo que você e eu podemos fazer diferente. Temos os dois braços, mas fala, cara, você vai dar uma coisa? Eu não vou mover uma palha. E arrebente tudo. Já falei, já chorei, já orei, já clamei, já denunciei, já sapateei, já fiquei triste, já fiquei feliz. Aí você entra e eu entro num campo de indiferença. Então, cansaço, esgotamento físico, mental, espiritual, vai trazer ambientes de indiferença. Então, se você tiver a fim de retomar isso, se de alguma forma Deus trouxe alguma coisa à sua mente, primeiro você vai ter que ser refeito nas suas forças, para depois você começar a guerrear de novo. Não entre cansado só porque, eu já detectei um lugar que eu entrei na indiferença e eu vou mudar isso. Não tente mudar a partir do ponto que você está. Vai primeiro lá, se curar em Deus no cansaço, porque você vai entrar no primeiro embate que você tiver, você vai desistir de novo. Então, nós precisamos remover o cansaço, a exaustão, o esgotamento, para depois, com outro gás, uma nova força, a gente entrar nisso de novo. amém. Porque normalmente, amados, o que aconteceu? A pessoa foi se sobrepondo em nós, porque aqui nós vamos começar a parte do mapeamento, né? Então, quando a pessoa entra a primeira vez dentro de nós, através da relação sexual, quando essa pessoa entrou, ela não tem aquela força ainda de uma sobreposição. Só que o problema é que dentro de nós, quando ela se manifestou, ela começa a colocar as suas exigências e nós não tomamos providência. Nós vamos aceitando aquele domínio, seja porque gostamos muito, seja porque idolatramos, seja porque é mais cômodo. Então, essas características todas eu vejo na minha vida, o pastor Alexandre pode testificar disso, e eu mesmo estou falando. Porque o que acontece? O pastor Alexandre já chegou à minha vida, tudo bem. Só que a força da personalidade dele foi anulando a minha. Ele tem culpa? Ele tem, mas eu também tenho culpa. Eu sou a maior responsável e a maior culpada disso tudo, porque eu fui permitindo. Mesmo depois de crente, muitas e muitas vezes eu lutei com a força do meu braço, e talvez seja exatamente isso o motivo do nosso cansaço, porque algo nos resistiu tanto que nós entregamos e falamos: a esperança adiada adoece meu coração ficou doente. Então, eu não quero mais lutar a respeito disso. Entreguei os pontos, e essa frequência te anulou. Essa frequência te jogou no lugar de indiferença.
Só que nós precisamos, é como o pastor Alexandre falou, nós precisamos nos arrepender da nossa passividade. Ou de termos lutado, tomamos posição, mas lutamos com a arma errada. 2 pontos a serem confessados diante do Senhor. Senhor, eu ofereci resistência, mas com a força do meu braço. Senhor, eu não ofereci resistência. Eu fui deixando a pessoa tomar o controle, tomar o controle, tomar o controle, e eu fui me posicionando para ser anulada. Então, porque verdadeiramente a pessoa ela não entra já tomando lugares de comando, ela entra e vai galgando aos poucos, haverá uma guerra. E se não oferecermos resistência, ela vai sim nos dominar. Então, são esses alertas que o Senhor quer trazer para nós. O que nós fizemos com aquilo que aquela pessoa às vezes levantou dentro da gente e nós aceitamos como verdade? Então, vamos supor, vamos pegar a parte de direção, dirigibilidade. Então, como eu acho que eu já testifiquei aqui. Então, eu dirigia. Depois, por conta do que aconteceu com a minha vida, eu fui impedida de pegar os veículos para sair da nossa empresa, porque havia uma desconfiança no coração dele que eu iria fazer algo errado. Então, eu já não dirigia mais. Quando eu fui dirigir novamente, a minha alma já estava muito sobreposta por aquilo que ele transferiu para mim. Então, na hora de eu pegar o veículo novamente para dirigir, uma insegurança, muito medo. Eu não dirijo da maneira que eu dirigia quando eu era nova. Eu não dirijo mais com aquela segurança, com aquela destreza, com aquela habilidade, porque algo tomou conta daquilo que eu tinha de aptidão para a direção. Então, é desse tipo de manifestação que o Senhor está fazendo. O que eu fiz quando aquilo chegou sobre mim? Eu não tomei posição para falar, ei, você não pode manipular minha vida dessa maneira. Eu sou individual, eu sou uma pessoa única e eu não quero que você me tire a liberdade. Mas já havia também um geracional de passividade, porque eu falei para vocês a respeito da minha mãe, que ela foi assassinada pelo meu pai. E ela, no caso, fez todo, pelo que nós percebemos no ambiente em que ela foi encontrada, porque nós que a encontramos, ela, ela simplesmente estava ali debaixo de uma circunstância onde parece que ela arrumou todo o cenário para ser morta. Quando estávamos conversando com o apóstolo Éder Gregório, ele falou assim, aí eu penso, foi a opinião dele, né, um discernimento dele, aí eu penso que ela não tinha mais alma. Então, verdadeiramente, o meu pai a colocou no lugar de morte e ela aceitou. Ela não teve a vida dela por algo que Deus havia dado para ela e ela deveria vigiar a vida dela. E será que eu fiz diferente? Não, não fiz. Fui me entregando àquele que poderia matar os pedaços da minha alma todos os dias, por conta da idolatria, por conta do medo e por tudo mais que foi entrando no meu coração. Então, é esse tipo de pessoa que eu estou falando, que que vai deixando dentro de nós a iniquidade. Conformismo. Ai, não vai adiantar. Ai, não vai adiantar. Nem Deus está dando solução para isso. Foi onde eu falei para os irmãos que eu fui me revoltando contra Deus. Então, algo que passa para a gente por dolorido, graças a Deus, irmão Bete, o Senhor é bom. Então, algo que entrou como dolorido e nós nos conformamos com essa dor. Nós vamos aceitando essa dor. É como o pastor Alexandre falou da dor de dente que ele passava há um tempo atrás. Então, ele foi se conformando com aquela dor, até que o Senhor deu graça e ele teve uma reação de ir lá tratar com o dentista. Então, a dor entrou. O que é uma dor? A dor é um sinal de algo que não está bem. Uma febre é um sinal, é um sintoma de que algo não está bem. A febre em si não é enfermidade, a febre é um sintoma. Mas nós nos acostumamos com a febre. Nós nos acostumamos com a dor. Então, a pessoa veio, está dentro de nós, e agora ela começa a colocar algo dolorido dentro de nós, e nós aceitamos, nos conformamos com aquilo, tomamos a forma daquilo. Por isso que Paulo fala, não vos conformeis, ou seja, não toma a forma disso que está vindo contra você e está colocando a mentalidade desse século, que é a mentalidade da mulher, que era a Amélia, a subjugada. Também não estou falando de empoderamento de mulher, nem de feminismo, nada disso. A mulher tem um lugar de equilíbrio, pela palavra de Deus. Amém? Aí depois, eu tinha recursos para fazer isso? Para reagir dentro da vontade de Deus? Eu não tinha por um tempo. Mas e depois que eu me converti? Não é? Eu também não utilizei os recursos. Será que Deus sempre, ele nunca falou aos meus ouvidos para eu reagir da maneira certa? É como o pastor Alexandre falou no começo, Deus tem propósito para todas as coisas, mas será que nunca ele falou, ei, reage, saia dessa idolatria? Ou será que eu fui me fazendo de surda porque eu estava num lugar onde aquele ídolo me sobrepunha de uma maneira tão terrível? Exatamente. E às vezes vira um câncer. A palavra, a medicina
me parece que fala que todo mundo tem a célula do câncer. O problema é que ela, em determinado momento, ela se manifesta. E normalmente virá através da psique nossa, algo que se torna psicossomático. Uma doença da emoção nossa, do psique nosso, se torna algo que vai para o nosso corpo, a soma, não é? Então, são coisas, amados, que o Senhor está querendo trazer para nós tomarmos posição. Sobreposição, às vezes, ela vai trazer um ambiente confortável. Em que sentido? Aquilo que a pessoa tem que transferiu para você, ela acaba te auxiliando muitas vezes naquilo que você gostaria de fazer e não consegue. Exemplo, a minha resistência a fazer, a ir em festas, ajuntamentos de todo tipo. Então, o meu não já era pronto. As pessoas convidavam não, 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 e não ia e acabou. De 90, de 100 convites para um aniversário, para um casamento, para um negócio, eu aceitava 5. Então, o que acontece? Só que a minha esposa falou esse tempo atrás que tinha um monte de lugares também que ela não queria ir. Aí o que ela fazia? Assim, vamos ver a decisão do Alexandre, né? Porque é ele que decide, vamos ver. Então ela fazia o quê? Ela usava a minha vida a favor dela. Aquilo que ela estava já ali naquele campo de passividade, de entrega, de sobreposição pela minha vida, que as minhas decisões eram as que comandavam, para ela também era conveniente. Então, às vezes, a gente começa a administrar a sobreposição. A gente começa a usar aquilo a nosso favor. Você fala, cara, não é tão ruim assim, porque de vez em quando ela opera a meu favor. Até que eu gostaria de ter ido em outras, mas nessa aqui foi um livramento. E aquilo você começa a pôr na balança, e você pode começar a fazer certas contas e entrar no lugar, cara, tá ruim, Mas tá bom. mas tá bom, porque se eu sair daqui, talvez eu não coma isso, talvez eu não more nessa casa, talvez eu não ande com esse carro, talvez eu não esteja nessa igreja, talvez eu não tenha esse cargo, talvez eu não tenha esse destaque. E a tua alma e a tua mente vai fazendo conta e vai te levando para um ambiente das vantagens da sobreposição. Porque se eu perder isso, aí eu vou retroceder muito. E nunca você vai retroceder se você parar de ser sobreposta, porque vai sempre ser um avanço. Quanto mais nós nos tornarmos nós mesmos puros, nós estaremos avançando, independente daquilo que aconteça por fora. Você pode parar de andar num carro mais novo e andar num carro mais antigo, ou até andar sem carro, mas você vai ser você. Então foi uma vantagem, você avançou. Mas você está preparada para isso? Você está preparada para abrir mão de certos confortos? Você está preparada para tirar esse cartão da sua bolsa? Desse crédito que você tem, que se você estiver sozinha ou sozinho, você não vai ter mais? Mulheres que andam com cartão, tá sobreposta, meu marido judia de mim, é complicado. Mas tem um cartão aqui que se eu precisar de alguma coisa, é só passar lá. Você está preparada para perder esse crédito na Terra? Porque se você acessar esse crédito do céu, agora saindo da sobreposição, você vai perder esse crédito na Terra. Você está preparada para isso? Ou você já fez algumas contas e falou, é melhor deixar assim mesmo? Eu não vou ter estrutura para viver sem esse cartão. Eu não aguento passar essas vontades. Se eu for no mercado e tiver que fazer uma compra bem regradinha, ai meu Deus, eu morro. Se eu ver um negócio, ai pelo amor de Deus, não dá. E a gente começa a fazer conta. E a sobreposição, então, nos começa a ser atraente. Então, nós vamos ter que mensurar bem isso, o que nós queremos de verdade. Porque, às vezes, há muitos anos atrás, eu estava falando de Jesus com uma pessoa, conversando, e ele falou, cara, tudo isso que você fala é o que eu creio. Eu entendo tudo isso, acredito nisso, é o que eu gostaria de fazer, só que eu não consigo. Eu não consigo olhar para meus 5 filhos e pensar que eu não consigo dar um tênis bom para cada um no mesmo dia, que é o que eu faço. Porque ele roubava carga, roubava veículo, ele está preso hoje. Mas há 30 e poucos anos atrás, eu conversando com ele na casa da minha avó, Deus quis estabelecer um livramento para ele ali. Só queria se tornar uma pessoa, entre aspas, comum. Um trabalhador que fosse ganhar, não sei, 2.000, 2.500 reais por mês, onde ele ia conseguir comprar talvez um tênis
por ano para cada filho, e ia ter que durar muito, e ele tem que fazer isso. Mas eu falei para ele, falei, cara, dentro da sua necessidade, Deus vai te suprir. Dentro da sua necessidade, você abrir mão disso, Deus sabe daquilo que você gosta, do jeito que você gosta de tratar os seus filhos. Você não vai ser um andarilho espiritual porque você se encaixa em Deus. Deus vai te suprir. Deus vai trazer uma realidade que, cara, isso aí eu já não consigo acreditar. Porque da onde que eu vou fazer? Eu não tenho estudo. Vou trabalhar no quê? Eu vou ganhar quanto? Eu falei, cara, é Deus. Mas ele não entrou nisso. E hoje ele está preso. Ele continuou no roubo, continuou no desmanche de carro, continuou fazendo tudo que ele fazia. Sim. E até a última notícia que eu tive, ele está preso. Então, por quê? Porque ele fazia conta. Não, Jesus é bom demais, cara. É verdade, eu acredito. Só que eu vou andar a pé, não dá. Minha mulher vai pedir para eu comprar uma carne, eu vou falar para ela que não tem dinheiro, não dá. Agora está na cadeia. E esses filhos, quem cuidou? Será que tiveram os tênis que ele ia dar? A ilusão. Será que a mulher dele não passou nenhuma vontade? Entendeu? Então, aonde a gente vai indo? A gente vai entregando, porque você fala, não, não posso ficar sem isso. Mas vamos nos prostituindo, nos arrebentando, nos machucando, porque a sobreposição para nós tem sido bom. Tem sido algo que dá para contornar. Pastor, eu até detectei uma sobreposição já, mas eu não vou mexer porque eu vou perder certas coisas. Então, eu vou tocando o barco assim mesmo. Eu tô salva? Não, salva você tá. Não, então beleza. Aí vai ser uma decisão, irmãos. Aí a gente vai ter que decidir o que a gente vai querer da nossa vida. Amém? Amém. Então, amados, essa proposta, uma das nossas irmãs falou, a proposta foi maior que a realidade. Então, viver nesse ambiente de ilusão, de engano, trouxe para ele uma armadilha e ele aceitou, certo? Então, a sobreposição, ela não começa já estabelecida normalmente, ela vai precisar de uma alimentação. Então, e nós não nos levantamos para bloquear essa alimentação, porque, na verdade, nós vamos. Pastor Alexandre está levantando aqui. Na verdade, nós vamos precisar mesmo de um posicionamento muito firme diante do Senhor, humilhação. Amados, estamos falando de casas de idolatria. Uma das coisas que aprendemos é que o ídolo, ele leva as nossas vidas para a casa dele, é um casamento. Então, se o Senhor der o comando, amanhã nós vamos fazer uma renúncia. Então, se você não estiver convencido que isso é pecado, verdadeiramente, e verdadeiramente tem alguém dentro de mim e tem alguém dentro de você, né? Vamos colocar dessa maneira, que ele precisa sair, a iniquidade dessa pessoa precisa sair. Se você for casado, você vai arrancar a iniquidade. A pessoa não dá para você arrancar porque você é casado com ela. Então, as bênçãos que o Senhor tem para ela, a nova natureza dela, que está legitimada por Cristo, essa vai ficar em você porque você se tornou uma com ela e essa é legítima. Agora, se tivermos coisas ilegítimas no nosso passado, parceiros que nos deitamos, pessoas, no caso, que estão que não são novas convertidas, não têm a natureza de Deus, essas todas precisam sair cabalmente da gente. Então, você vai precisar entender que dentro dessas regalias que a sobreposição tinha, e como o pastor Alexandre falou, existiam muitas coisas no comportamento do pastor Alexandre que para mim era ótimo. Ah, não vai? Ah, então tá bom. Eu permitia, presta atenção o que é uma sobreposição. A sobreposição, lembra que eu falei da formação da alma? Ela tem sentimentos, pensamentos, vontades, poder de decidir. Era melhor eu entregar a minha vontade para ele. Primeiro, porque todas as vezes que eu falava para ele eu quero assim, ele falava eu quero assado. Ele que vencia. Eu fui entregando a minha vontade. Para mim ficou mais fácil. Mais fácil. Então, para que eu falar para ele, eu quero azul, se ele vai, no final de tudo, falar para mim, eu quero roxo. E ele ia vencer. Então, eu fui me entregando aquilo de uma maneira tão terrível, como que eu posso dizer, decidida, por conta do cansaço. Eu não vou perder tempo de falar para ele, eu quero azul. Vamos em tal restaurante? Eu falava, vamos, né? Não, eu propunha, vamos em tal restaurante? Eu falava, não, no outro. Então, nós vamos abandonando a nós mesmos, nós vamos abdicando de nós mesmos, não é? E essa é uma vantagem por quê? Porque dentro do temperamento dela, ela detesta sair feia na foto, Sim, porque ela tem uma autoimagem que ela precisa preservar, né? Tem trabalhado com isso aí,
mas ela tem assim, ela tinha muita dificuldade de falar não, por exemplo. Graças a Deus isso tem mudado Tem muito. mudado. Graças Mas a ela tinha uma Deus. dificuldade muito grande de falar não. Por quê? Porque ela não queria sair feia na foto. Então ela falava não, ela falava sim, mas ela estava se ferindo para falar aquele sim. Então, em qualquer ambiente. Então, às vezes, ela pegou um monte de coisa na igreja, pegou um monte de coisa aqui ou lá, por quê? Não, não posso falar não. Eu não posso falar não, não posso falar não, porque eu sou boazinha, porque as pessoas falam que eu sou assim, o assado, eu não posso sair feia na foto. Quando ela tinha a oportunidade, na sobreposição, de eu sair feia na foto, mas ela fazer o que ela queria, para ela, perdão, para ela era ótimo. Porque ela saía bonita na foto, porque a culpa era minha. Sim. E quem não quis fazer isso, quem não aceitou a proposta, quem não quis ir no lugar, quem não quis, foi o Alexandre. Então ela continuava bonita na foto, falando não, porque o não era meu, não era dela. Então é disso que eu estou falando, as vantagens de você estar sobreposta ou sobreposto. Aí você vai usando aquilo a teu favor. Então tomar bastante cuidado com isso aí, porque a gente vai começar a negociar isso e aí vai virar isso aí que já virou na sua vida e na minha, uma bagunça. Isso se chama simbiose. Ambos lucram. Ou sem vergonhice também, mais conhecido numa linguagem mais popular. E nós vamos, Simbiose é chique, né? nós vamos nos aproveitando disso, né? Uma vida e outra vida. Estamos ambos ali, um sugando do outro, que é para poder termos vantagens dos dois, não é? O ídolo e o idolatrando. Quando eu estava na Presbiteriana Renovada, então tinha o grupo de varões, né? Aí chamaram para chamou o grupo de varões lá para cantar lá na frente. Eu imediatamente catei o Mateus do coro da Fátima, pus no meu colo, abracei e fiquei sentado. Aí o grupo de varões foi lá, cantou, apresentou e vieram sentar. Aí o irmão Paulo veio do meu lado assim, irmão, você não foi lá? Eu falei, ah, o Mateus, assim, irmão, não dá desculpa, não. E foi sentar. Lógico que não era o Mateus, né? Porque o Mateus podia ter ficado no colo da mãe, a mãe estava do meu lado. Ele ia morrer de estar, mesmo porque ele já estava no colo dela. Então, é o que eu falo, é sem vergonha mesmo. O caboclo não quer ir, eu não queria ir lá. Eu não queria fazer aquela apresentação, então eu cato o Mateus. Mas eu tenho meu filho, tá aqui, ó. Tá vendo? Uma justificativa plausível e visível para todo mundo, só que é mentira. Mentira. O que era a verdade? Eu não queria ir lá. Então, eu corro arrumar uma desculpa. Ah, tava com o filhinho no colo, né? Mas o irmão Paulo veio e falou assim, cara, não dá desculpa, não. Para de ser sem vergonha. Entendeu? É isso que ele tava falando para mim. A Então, simbiose é dela. a simbiose. É, Não, isso não, eu entendi, é o termo técnico, é o termo. Então, irmão, aí, científico. científico. Então, aqui, ó, já falamos, né? Essas falas são familiares. Sim, sim, são muito familiares. Aí depois, o tipo de relacionamento que tinha era um relacionamento de pecaminosidade para fazer a checagem. Se o senhor confirmar, começaremos ali um mapeamento para amanhã. Mas eu faço essa sondagem, porque o ídolo, ele vai exigir um casamento seu. E é isso que eu estou falando, é uma simbiose, é algo que um está se beneficiando do outro. Então, você vai precisar passar a espada do divórcio, você vai precisar falar para Deus, Deus, eu quero me divorciar desse ser que entrou em mim e que agora me gerencia. Ele está me comandando, ou está me resistindo. E o Senhor vai falar para você, eu estou junto nessa guerra. Só que se você não tiver a sua escolha bem definida, não vai adiantar nada, certo? Porque Deus, ele vai nos dar o poder de escolher. Às vezes, como o pastor Alexandre falou, eu sabia, eu estava lúcido, eu queria fazer diferente e não conseguia. Mas o ambiente que vai ser gerado, você vai conseguir decidir que você quer sair disso e Deus operará a teu favor, porque ele vai saber o nível de pecaminosidade ou de prisão, vamos colocar assim, de cativeiro que você está. Então ele vai vir ao teu encontro. Se você falar, socorre-me, Senhor, estou presa, não vou conseguir sair daqui, mas eu decido sair, o Senhor virá. Amém? Em nome de Jesus. Aí depois, o fator tempo, por quanto tempo nós aceitamos isso? Por quanto tempo nós lutamos um pouco, às vezes com as armas espirituais erradas, daqui a pouco jogamos as armas fora e falou, quer saber? Deixa a vida me levar. Por quanto tempo você foi ministrado por isso e não tomou providência? Também é muito importante. Depois, o quanto isso foi alimentado? Alimentado para fracasso, não vai adiantar. Então, eu vou me entregar a isso e aí você vai, deixa correr. Então, você alimentou isso com a indiferença, com a procrastinação, com o conformismo, com a passividade. Ou porque quanto tempo você alimentou isso
por conta daquilo que o pastor Alexandre falou, era vantajoso para você. Tinha alguma vantagem, tinha algo para você se alimentar daquilo. Por quanto tempo? Então, como ele falou a respeito de eu querer sair bem na foto, o que havia dentro de mim? Uma carência profunda. Ah, eu quero sair bem na foto, mas por isso só? Não, porque tinha uma carência profunda. Eu entrei em relacionamentos, amados, porque tinha uma carência em mim e eu queria me autoafirmar. Então, eu fui quebrando os limites colocados dentro da moral do Senhor, certo? E dentro daquilo que seria muito do senso comum. Eu fui quebrando limites, porque eu preciso preencher esse vazio dentro de mim. E quando eu me converti, esse vazio, de alguma maneira, ainda me manipulava. Eu não entendia que Jesus me fazia completa, plena, cheia da presença dele e eu não precisaria de mais nada. Eu não tinha essa experiência do Salmo 23, onde fala: o Senhor me domina, não tenho falta de nada. Eu estava em processo. Então, eu fui me entregando a muitas e muitas coisas. Mas o Senhor, ele está trabalhando, tirando os lugares de vazio dentro dos nossos corações. Então, o fator tempo, o quanto tempo isso ficou dentro da tua vida. Porque quanto mais tempo, amados, o Senhor falou comigo a respeito de palavras repetidas. A apóstola Valnice fala muito isso. Palavras são sementes, e palavras repetidas são sementes regadas. Então, ou seja, uma frequência entrou na tua vida, uma pessoa entrou na tua vida, e você foi entrando na repetição daquela atitude que a pessoa dava. Você foi entrando, entrando, entrando. Então, dentro disso, quanto tempo você regou? Quanto tempo eu reguei? E o quanto essa árvore cresceu dentro de nós? Porque voluntariamente fomos apresentando algo para essa árvore ter esse crescimento, certo? Aí depois, o nível de envolvimento com as trevas daquela pessoa com a qual nós nos relacionamos. Às vezes é uma pessoa, um pai de santo, não sei, uma pessoa aí que esteja envolvida com os níveis profundos do ocultismo, vamos colocar assim. Então, quando a pessoa se relaciona com a gente, aí o que acontece? Ela vai transferir também os demônios, a carga espiritual que ela tem. E aí, como que vai ser? Diante da nossa vida que recebemos aquela pessoa inteira dentro de nós. E aquilo vai começando a se manifestar, e nós vamos deixando quieto. Isso vai criando raízes também dentro de nós. Então, é isso que nós tínhamos para hoje, e aí faça o seu levantamento. Talvez amanhã ainda não consigamos produzir a renúncia, porque talvez tenhamos que esclarecer algumas coisas ainda dentro da sexualidade. Mas se aprover ao Senhor, já falar, não, isso basta, nós já vamos trazer uma renúncia para explicarmos a renúncia amanhã, e aí na segunda-feira você vai ter tempo para gerar a renúncia, que é como nós estamos falando. Você precisa querer, você precisa dar uma sinalização para Deus. Às vezes nós estamos tão cativos a esse tipo de manifestação que parece que vamos conseguir mexer só os olhos. Sabe quando você vai ao hospital e aquela pessoa está moribunda e o espírito dela está ali ainda, querendo, buscando algo da parte de Deus, Deus permite você falar de Jesus para ela, e você fala para ela, sinaliza de alguma maneira que você está entendendo quem é Jesus e se você o quer. E ela dá uma piscada, ela faz assim com os olhos, alguma coisa ela faz, ela consegue mexer a pontinha do dedo, e você entende que ela está entendendo aquilo que você está oferecendo para ela. Às vezes nós estamos num quadro de uma sobreposição tão profunda que vamos conseguir só mexer os olhinhos. Deus vai receber a sua mexida de olhos e vai falar, não, eu vou aí te buscar. Não importa a profundidade da tua pecaminosidade, do teu envolvimento com essa pessoa. Não importa se essa pessoa deixou só os seus olhos para se mexerem. Eu vou aí te buscar. Amém? Então, pense nisso, vai meditando. Se for necessário, assista novamente. Amanhã nós vamos ver que direção aí, hoje, né? Nós vamos orando, amanhã cedo nós vamos ter uma direção firme da parte do Senhor. Aqui eu coloquei que provavelmente nós vamos fazer algo de julgamentos falsos em um tribunal diante de Deus para pedirmos que as pessoas sejam liberadas. E para isso o Senhor vai contar com o teu poder de decisão. Não é a tua vontade, é você decidir acima da tua vontade. Foi o que Jesus fez lá no Getsemane. Ele decidiu acima da vontade dele. E às vezes nós, como crentes, achamos que a nossa vontade e o poder de decidir estão unidos. Isso é mentira das trevas. A nossa vontade não quer dizer que ela tenha que ser feita, muito pelo contrário. Nós temos que submeter a nossa vontade ao nosso poder de decidir, porque isso é o livre-arbítrio, e o Senhor quer trazer isso para nós de volta, de maneira sobrenatural, porque o adversário ele vai catando tudo.
Até esse poder de nós decidirmos, porque nós vamos entregando para ele, entregando, e às vezes não há lucidez suficiente. Mas eu creio que todos aqueles que ouvirem essa palavra vão ter pelo menos esse mínimo aí de possibilidade de uma decisão muito para além da tua vontade, porque desde agora já clamamos aquele sangue, como gotas de suor, lá no Getsêmani, no qual Jesus conquistou a vontade do homem, desde que o homem hoje, aqui eu, você e aqueles que forem assistir, apliquemos aquele mesmo sangue, lá do Getsêmani, e vamos falar para Deus, Deus, não é a minha vontade sair desse lugar de comodismo, porque eu sei que é dolorido, é doloroso, eu não queria mexer com isso, é muito ruim, mas seja feita a tua vontade. Contudo, seja feita a tua vontade. Ei, o Senhor Jesus, ele vem e o sangue dele vai nos justificar diante de Deus, nós teremos vitória. Não estamos aqui com falácias, não estamos aqui com poder humano, não estamos aqui com um ambiente de motivacional, não é isso. Estamos num ambiente onde Deus quer santificar a sua noiva, porque ele está às portas. É esse ambiente que queremos produzir. A centralidade é Cristo, a instrumentalidade é Cristo e a glória é para Cristo. Então, se nós tomarmos aquilo que Cristo o adversário te sobrepôs de uma maneira tão terrível que você fala, eu não tenho nem poder de decidir. O Senhor vai entrar na tua vida e vai falar com você. Em nome de Jesus, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai colocar a sua mão sobre a tua vida e vai te ensinar a sair desses lugares, por mínima que seja, por mínimo que seja o seu poder de decidir. Amém? Em nome de Jesus, lembre-se do sangue lá do Getsêmani. Lembre-se de Jesus falando, Senhor, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Ali havia uma guerra de vontade. A vontade de Jesus, para não ficar longe do Pai, e a vontade de Deus. Então, Jesus ali santificou o nosso poder de decidir. Presta bem atenção nisso, isso é um princípio eterno da palavra de Deus. Ali, Jesus santificou o poder de decidir do homem. E se nós entrarmos por esse caminho de santificação, falando, eu não quero, mas eu decido, eu quero querer, ele vem. Amém? Porque o sangue de Jesus já pagou essa decisão. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, que isso seja pregado nas alturas, onde o adversário pensa que já te engoliu. Porque existem aqui vidas as quais o adversário tem falado, eu já engoli. Não engoliu. Porque o nosso Deus está nos reivindicando para ele, através da sua própria santidade. Ele é Deus. E aquelas mulheres, como eu vi ontem, num lugar, como um sangue passando assim, e elas passavam uma naquilo, era uma mulher sem roupa, uma mulher nua, e aquele sangue de alma estava sendo derramado, elas, eu creio que Deus está falando ali da igreja, não é o sexo feminino, né, a mulher, ele está falando da sua igreja, essa igreja que perdeu muito sangue de alma, o Senhor vai restabelecer, como aquela que tem vida, não andará anêmica, em nome de Jesus, andará cheia do poder de Deus. Amém? Então, essa é a palavra, em nome de Jesus. Para a gente encerrar na parte da frequência, da regência, casas espirituais, atmosferas, então o que eu acredito? E na sobreposição, essa frequência, você começa a estar exposto a muitas vozes. Porque aquele negócio assim, eu ouço isso do nada, uma frequência liberada, vem parece uma voz mesmo audível, só que são várias vozes. E você até percebe a mudança do timbre. Por que que você percebe isso? Porque são vozes que a outra pessoa pode estar ouvindo também. Então, vozes de pessoas que você se relacionou há anos e anos atrás. Mas a frequência que é liberada sobre aquela pessoa, de um abatimento, de um fracasso, de uma tristeza, uma frequência liberada de tristeza sobre aquela pessoa que você se relacionou há 30 anos atrás, ela vai pegar a sua vida. Porque você está ligado, ela está aí, está sobreposto. Então, vem, fala, cara, do nada eu ouvi um negócio, começou realmente a fazer e eu fiquei triste, mas eu estava bem. E eu percebo que sobreposição de personalidade. Então, essa frequência, ela é liberada, essa atmosfera, um pensamento que vem, que é de outra pessoa, mas que pega você também. Essa regência, lugar que você é arrastado, que quando você vê, você já fez aquilo. E você não tem, fala, mas por que que eu fui fazer isso? Não é isso que eu penso, não é assim que eu faria, não era
essa decisão que eu tomaria, eu não daria esse tipo de resposta para essa situação, mas tem alguém respondendo por você. Casas espirituais que estamos presos. Por quê? Porque são casas espirituais que nós adquirimos de outros lugares, prisões que nós adquirimos de outras pessoas, e estamos nessas casas. Então, que o Senhor nos livre aí das frequências, das atmosferas, das regências, das casas, tanto das nossas como daquilo que nós adquirimos nos nossos relacionamentos sexuais, aí, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã, 7h30, em nome de Jesus. Amém. Vamos que vamos. Amém? Amém, em Qualquer nome de coisa, estamos Jesus. na área no WhatsApp aí. Amém, Até mais. glória a Shalom, Deus. shalom. Shalom, shalom.